Bom, dando sequência à formação do nosso time de trabalho, a gente está tratando desse time pela ordem de importância, né? Quem a gente deve encontrar e trazer primeiro e seguindo essa sequência até numa ordem cronológica do acontecimento das coisas no nosso projeto. Então, não tem porquê, por exemplo, agora a gente inventar de contratar um escritório de engenharia logo de cara. A gente ainda está estruturando o negócio. A gente precisa de uma composição jurídica primeiro, depois de um planejamento contábil. Agora a gente vai falar do corretor que quer a ponta da lança quando a gente fala de colocar um negócio em prática, né? Eu digo para vocês que da nossa equipe de trabalho, tirando o pessoal de obra, esse é o profissional com quem eu tenho um maior tipo de maior tempo de relacionamento, né? Me encontro semanalmente, converso sempre com os corretores, porque se você lembrar lá no plano de negócio, uma das nossas atividades chave é buscar terreno e buscar dinheiro. E essas duas coisas o corretor consegue trazer para a gente. Então a gente tem nesse profissional aqui a oportunidade de trabalhar duas atividades importantes nossas. Eu tinha descrito lá no plano de negócio que é para a gente poder construir, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de terreno e a gente precisa de mão de obra. Tá? Se a gente juntar essas três coisas, a gente toca uma obra aí. Claro que a gente vai precisar de projeto, que a gente vai precisar do escritório de engenharia, da contabilidade, tudo bem. Isso tudo a gente consegue na formação do time, tá? Mas esses recursos essenciais é atividade nossa buscar. E o corretor, ele consegue atuar sobre dois desses mais importantes, que é a prospecção do terreno e trazer recursos de investidores. Hoje, a maior parte dos recursos de investimento que eu tenho são de corretores independentes e de imobiliárias, tá? Então a gente vai conversar sobre a atuação desses corretores, né, desse profissional, e como que nós vamos selecionar e trazer esses profissionais para a nossa equipe. A primeira coisa é o seguinte: primeiro, o corretor deve entender perfeitamente qual é o negócio que a gente quer desenvolver. Porque imagina só, você vira para o corretor e fala para ele: olha, eu quero um terreno porque eu sou construtor, vou construir um prédio. Beleza. Aí o corretor vai lá, busca o terreno. Aí você vira e fala para ele: olha, o meu negócio é permuta por unidade futura. Puxa vida, você vai desperdiçar um excelente corretor, porque a probabilidade desse cara não te atender mais é enorme, tá? Então é importante a gente fazer esse trabalho muito bem feito, de como se fosse um treinamento mesmo com o corretor. Então ele tem que saber se o seu plano é permuta por unidade futura, ele tem que saber disso antes. No momento que você se reunir com ele, conversar, explicar qual é o plano, ele tem que saber disso. Ele tem que saber, a gente já vai falar disso, tá? O tamanho do terreno, como que essa aquisição vai se dar, se vai ser permuta por unidade futura, se vai ser permuta financeira, se vai ser aquisição com capital próprio, que você vai utilizar um contrato de opção de compra para poder fazer a proposta, ele tem que entender o que é o contrato, tá? Então, eu vou explicar para vocês como eu faço aqui hoje, tá? Eu já tenho um grupo de 3 ou 4 corretores que são muito próximos e eu procuro manter esses corretores sempre muito perto de mim, para eles poderem entender, né, visitando a obra, para poder entender como que é o desenvolvimento do projeto. Sempre que sai um desenho, alguma coisa, eu compartilho com eles, para eles verem como que é o processo, né? Então hoje, se eu fosse marcar com um corretor que eu nunca tive nenhum tipo de relacionamento, eu faria esse agendamento na minha obra, tá? Então eu recomendo para vocês. Primeiro, se você não tem obra, não tem problema. Se você não é construtor, não tem problema, tá? Você pode agendar com o corretor em um café, você pode agendar com ele é, no escritório dele ou na imobiliária, enfim. Agora, se você já é construtor, agende com ele na obra, tá? Eu tenho a experiência aqui de um profissional que nunca tinha feito incorporação imobiliária antes, né? Ele estava iniciando na atividade, não tinha obra para mostrar ainda. O que ele fez? Ele fez uma parceria com um engenheiro que já tocava a obra, né? Então, a gente vai chegar na parte de engenharia, a gente vai falar mais disso lá. E com essa parceria junto com o engenheiro, ele absorveu o currículo do engenheiro. Então ele pôde marcar com as pessoas na obra desse engenheiro, entendeu? Então essa é uma das coisas que você pode fazer, por exemplo, é fazer uma parceria com um engenheiro que toque obra,
para você cuidar dessa parte do negócio, e aí você combina com ele que você vai contratar a assessoria dele de obra e o trabalho dele para poder fazer a aprovação, a parte técnica, né, de engenharia. E com isso você combina com ele que você precisa mostrar os empreendimentos que ele já fez, enfim. E aí você marca e utiliza o currículo desse profissional. Se tudo tiver combinado certinho, o melhor dos mundos é receber as pessoas na obra, tá? Então eu receberia o corretor em uma obra minha. Então, por exemplo, quando eu recebo um corretor novo, eu marco no prédio, por exemplo, na obra do prédio, tá? Então, o corretor vai até lá, ele vai entender que você é construtor, tá? Ele vai ter essa imagem, você vai mostrar a obra para ele, falar, ó, eu construo, esse aqui é o tipo de imóvel que eu construo, é isso aqui que eu busco, tá? E eu gostaria de te explicar como que funciona o meu trabalho. Olha só, eu faço as aquisições de terreno fazendo permuta por unidade futura. Existe a possibilidade de fazer permuta financeira. Você conhece esse tipo de aquisição? E aí você explica para ele, fala, olha, na permuta por unidade futura, a gente vai construir no terreno e vai pagar o dono do terreno em unidades no final do projeto. E aí o corretor vai ter as mesmas dúvidas que o dono do terreno. Então a gente precisa trabalhar isso com o corretor, porque ele vai representar a gente com o dono do terreno. Ele precisa ter as mesmas informações que a gente para poder defender o nosso ponto lá. Entendeu a importância desse profissional dentro do nosso processo de trabalho? Então explicar para ele o que é a permuta por unidade futura, explicar para ele como que a gente faz a contenção de riscos, né? Olha só, na permuta por unidade futura aqui, a gente utiliza o financiamento da obra, a gente faz com capital de investidores. Então a gente não começa a obra se já não tiver todo o capital já prospectado na rua. Essa é uma segurança para o dono do terreno. A gente faz o processo de incorporação e afetação patrimonial, o que traz mais segurança para o dono do terreno. A princípio, a gente faz um contrato de opção de compra para poder reservar o terreno por um tempo, para a gente poder fazer um estudo técnico detalhado. Dependendo do terreno, nós pagamos a sua comissão. A sua descrição e a sua forma de pagamento, né, a sua qualificação e forma de pagamento, vai no contrato de opção de compra quando a gente fizer a proposta. Então, a sua comissão está assegurada. É importante a gente passar essa confiança para o corretor, né, e explicar para ele como que o negócio funciona. Por isso, pessoal, a importância extrema do módulo 1 que a gente faz desde a concepção da semente até tudo aquilo que a gente precisa para poder desenvolver esse projeto. Porque com esse profissional especificamente, ele vai precisar saber detalhes disso. Um pouco da parte jurídica, um pouco da parte contábil, um pouco da parte técnica. Ele vai precisar ter as mesmas informações que a gente para poder levar lá para o terrenista, tá? E por que é importante a gente ter esse discurso montado? Porque quando o corretor ele recebe um terreno, encontra um terreno e vai conversar e ter o relacionamento lá com o terrenista vai fazer essas perguntas para ele. Pô, mas você conhece esse cara? Ele é construtor mesmo? Não, é construtor sim, eu encontrei com ele numa obra dele. Então a gente já pode deixar isso planejado, esse caminho, entendeu? Você que ainda não tem nenhuma obra, na hora que a gente for desenvolver um engenheiro, a gente vai falar disso, de usar uma obra do engenheiro para poder fazer essa reunião. Porque isso tem um impacto tremendo para o corretor. Você receber ele em uma obra, poder mostrar para ele aquilo que você deseja, né, desenvolver, ele vai olhar para aquilo, vai entender que você é o construtor, que você domina um processo e vai levar isso lá para o terrenista. Tá? Isso é muito importante para quem faz permuta por unidade futura e permuta financeira. Tá? E aí, ele vai ter que ir lá explicar para o terrenista, pô, beleza, você é construtor, ele já viu um projeto seu, sendo seu ou do engenheiro, tá? Uma das duas coisas. Dependendo de como você fizer essa parceria com o engenheiro, de repente o engenheiro pode ter um prêmio de performance, o engenheiro pode receber junto com você o corretor na obra, explicar, mostrar a parte técnica, a gente precisa, né, de um terreno que atenda a essas exigências aqui e tudo mais, e de repente você combina com o engenheiro um valor para ele poder te ajudar nessa prospecção, né? Você vai precisar do engenheiro daqui a pouco, a gente já vai falar dele. E aí isso vende muito para o corretor, né? E aí a gente pode imaginar assim, poxa vida, mas por que o corretor faria esse tipo de negócio que é um pouco mais difícil? Primeiro, porque se ele conseguir entender que aqui tem um processo que não vai mais ter fim, que você vai fazer um projeto atrás do outro, só por isso ele viria trabalhar com a gente. Segundo, ele tem a possibilidade de ganhar 2 vezes com a comissão
na prospecção do terreno e depois buscando investidores. Por isso a importância de explicar para ele como que o negócio funciona como um todo. Tá? Se você, por exemplo, for fazer vendas durante a obra, você ainda pode conversar com ele sobre um trabalho de ou de exclusividade parcial nas vendas das unidades. Então, o corretor tem muito a ganhar vindo trabalhar com a gente. Primeiro, ele vai se qualificar durante o processo, porque ele vai aprender muito com a gente. Tá? A maioria dos corretores não conhece esse tipo de trabalho. Segundo, ele vai ter a segurança de que ele vai receber a comissão dele, não se engane. Muitos corretores são lesados em negócios, em transações imobiliárias. Tá? Então, o fato de você qualificar ele no contrato de opção de compra e já colocar lá o quanto que ele vai receber e quem vai pagar ele, para ele é uma baita segurança. A possibilidade de sempre prospectar terrenos, a possibilidade de trazer investidores, a possibilidade de ter uma exclusividade parcial ou total nas vendas das unidades para quem for vender. Então, existe uma grande possibilidade de negócio aqui. E como que eu faço isso e como que você vai fazer isso daqui para frente? Você vai ter que desenvolver uma rotina de reuniões com corretores semanais. Tá? É claro que isso tende a diminuir ao longo do tempo, mas a princípio você vai precisar contatar esses corretores e agendar essas reuniões. Você vai fazer aí agora, que a gente está tendo essa aula, depois dessa aula aqui, tá? Pelo menos, no mínimo 5 reuniões para começar. O objetivo interessante é pelo menos 10 reuniões, tá? Para você poder trabalhar esses corretores no início. É o que eu faria, é o que eu já fiz em outras cidades que eu já fui trabalhar. Muitas reuniões, porque a gente vai fazer, por exemplo, 10 reuniões e vamos ter, sei lá, 3 retornos depois. E uma semana depois que você fizer essas reuniões, 10 dias, você vai ter que fazer o follow-up com esses corretores. A vida deles é muito atribulada, o corretor está correndo atrás de dinheiro o tempo inteiro. Então, de repente, ele faz aquela primeira reunião, procura 2 dias, não encontra nada, o negócio esfria, ele vai continuar outras atividades. Daqui a 10 dias você volta com ele de novo. Aí marca um café numa padaria, conversa, e você vai selecionando os melhores corretores, aquele que você entender que tem o melhor repertório, né, o melhor vocabulário para poder explicar o nosso projeto. E ao longo do tempo, você vai meio que treinando o corretor no seu negócio, para que ele entenda em detalhes como que funciona esse processo e consiga encontrar os terrenos. O que acontece muito comigo aqui hoje, que eu já tenho alguns corretores bem treinados, é que eu não peço mais terreno. Eu não fico mais, tô precisando de um terreno. Então tem sempre terreno aparecendo agora. Por quê? Os corretores estão tão bem treinados que quando eles encontram um terreno na rua, eles já lembram de mim, já entram em contato comigo. Tá? E quando eles fazem 1, 2, 3 processos, então, mesmo que não der certo, se você encontrar e tiver a oportunidade de fazer um processo com um corretor, mesmo que se de repente de cara você entenda que não dê certo, faça o processo com ele, faça a viabilidade preliminar junto com ele, faça o contrato de opção junto com ele, para ele entender como que isso funciona. Vai virar um funcionário seu a custo zero, né? É o cara que vai estar na rua correndo atrás. Ensina ele a fazer a pesquisa de mercado. A gente vai ver no módulo 3 como que a gente faz pesquisa de mercado. Senta com ele, ele vai ser o cara que quando você fizer a pesquisa de mercado, vai ser o primeiro que vai te ajudar a balizar isso, antes de depois você ir nas imobiliárias fazer validação. A gente vai falar disso. Então, assim, tratar esse profissional como se realmente fosse, não. Ele é um parceiro mesmo, como se fosse um funcionário da sua empresa. Tá? Sempre fazendo treinamentos com ele, treinamentos informais, tá? Cafezinho na padaria, uma reunião no escritório. Você terminou de fazer a pesquisa de mercado, chama ele para uma reunião, mostra para ele, olha só, é assim que eu faço, o que você acha, como que funciona esse reajuste, explicar para que ele entenda isso em detalhes. Porque uma vez o corretor tendo entendido como que funciona o processo, ele vai voar para trazer coisa para você. Você imagina só, ele recebe a comissão pela intermediação do terreno. Na sequência, você explica para ele como trazer prospectos de investimento, agenda comigo alguns investidores, explica, mostra o plano de negócio para ele. Né? Ele vai entender, vai atrás de investidores, vai trazer investidores para você, e aí ele recebe a comissão do investidor depois. Então, ele recebeu no terreno, recebe com o investidor. Eu tenho corretores aqui que trazem numa obra 2, 3 investidores. Então, o cara ganha no terreno, ganha mais 3 comissões com o investidor. A gente vai falar disso mais adiante para poder acertar. É só para vocês entenderem o quanto que isso pode
ser grandioso. Como que um cara desse faz toda a diferença no nosso negócio? E por isso a gente deve dedicar bastante tempo com eles, tá? Com os corretores. E por isso que ele é o terceiro aqui. Primeiro vem o advogado, estruturação jurídica. Depois vem o contador, estruturação contábil. Agora o corretor, a estruturação comercial. Como que a gente desenvolve esse âmbito comercial junto com esse profissional? Custo zero, pessoal. Custo zero. Experimenta aí a agenda, vai conversar com o corretor, vocês vão ver como que é rico. Ah, Thiago, conversei com 5 corretores, só um topou buscar terreno. Ótimo. Então agora você já tem a métrica, né? 1 a cada 5. Agenda 50 e prospecta 10. É assim que funciona esse trabalho no início. Né? Nós, incorporadores, tanto é que esse é o segundo passo, né? A formação da equipe é a parte mais importante. Porque depois que você fizer esse processo 2 ou 3 vezes com um timinho de 3 ou 4 corretores, game over, acabou, você não precisa mais. Né? Depois é só o follow-up, aprimoramento, treinamento, e o pessoal vai prospectar terreno investidor. Os caras viram um cão de briga, né? Saem ponta da lança, saem na frente para trabalhar para a gente mesmo. Então, em termos do corretor, o que a gente deve explicar para ele, né? Primeiro, ele tem que ter um escopo de trabalho, forneça para ele um escopo formal. Tá, olha, busca um terreno com essas características, com atestada de tanto, o tipo de aquisição vai ser ou aquisição com recurso próprio, ou permuta por unidade futura, ou permuta física ou financeira, né? Explicar para ele como que vai acontecer o negócio, explicar que vai usar o contrato de opção de compra, tá? E o corretor ele deve ter, no mínimo, né, um CRESS válido, tem que ter. Então, quando você marcar uma reunião com ele, você já pede o número de CRESS com ele, confirma se está válido, porque é ilegal negociar terreno com um corretor que não tem o CRESS válido, tá? Um corretor deve saber fazer consultas na prefeitura, isso vai te adiantar um lado enorme, principalmente com custas de advogado. Isso está no escopo de trabalho do corretor. Se ele encontra um terreno, ele vai na prefeitura fazer consulta para levantar os débitos, tá? Ele deve saber fazer consultas no cartório de registro de imóveis, então isso também é importante. Então você já pode passar a peteca inteira para ele aqui dentro do escopo de trabalho. Localização, testado do terreno, tipo de aquisição, consulta na prefeitura, tá? Então, pô, legal, encontrou o terreno, vamos fazer uma consulta na prefeitura. Isso fica para a segunda etapa depois da viabilidade. O primeiro escopo é só esse que está aqui mesmo, tá? Mas o segundo escopo, depois que ele já trouxe, a gente viu que o negócio pode ser viável, ele vai buscar para a gente certidão de débitos na prefeitura, vai buscar uma matrícula atualizada no cartório, vai fazer as consultas que precisa lá, tá? E conhecer os modelos de contrato, apresentar para ele o que é o contrato de opção de compra, o que é o contrato de permuta por unidade futura, esses instrumentos, né? Como que funciona. Não entregar para ele de cara não, porque senão você vai distribuir esses materiais aí no mercado de graça, um material super valioso que você vai ter a vantagem de ter na sua região aí, que provavelmente são poucas as pessoas que utilizam, tá? Mas mostrar, explicar para ele como é que funciona. Por que é importante ter um corretor experiente que tem CRESS válido, tá? Uma outra coisa que acontece é, de repente, o proprietário do terreno não ser o proprietário do terreno. E você não pode negociar um bem a não ser que seja com o proprietário dele, tá? Então, para a gente evitar problemas, né, de grilagem, de negociações ilegais, um corretor com CRESS válido sabe disso. Ele vai verificar quem é o proprietário, né? Uma das tarefas de uma imobiliária, quando ela pega um terreno para vender e anunciar, por exemplo, é fazer essa verificação de documentação. Quem é o proprietário, está tudo certinho, se tem dívida, né? Se eles estão tratando direto com o proprietário mesmo, tá? Então, por isso a importância de um profissional credenciado. Então fica essa tarefa para vocês aí, essa lição de casa, buscar esse profissional para poder desenvolver esse relacionamento. Olha, pessoal, cada vez mais vocês estão vendo a importância do módulo 1. Ter lá montado o desenvolvimento da semente, o plano de negócio, a história, a retórica, o texto, o repertório, né? Para a gente poder conversar com essas pessoas. E vocês vão perceber que chegando até aqui o corretor, nós estamos no terceiro membro da equipe, né? Com essa experiência de ter conversado com o advogado, contador e agora com o corretor, o seu entendimento sobre esse negócio já subiu exponencialmente, tá? E, mais uma vez, a ideia aqui é custo zero, tá, pessoal? Agendar como se fosse contratar, se posicionar como incorporador mesmo. Eu não pago para uma reunião com o advogado hoje.
nem com contador. Se eu for fazer uma reunião com um advogado novo, hoje eu não pago, porque eu me posiciono lá como incorporador, como construtor. Ó, meu nome é Thiago, eu sou incorporador, construtor, estou com um projeto aqui, eu gostaria de discutir meu projeto com você, que eu estou precisando da assessoria de um especialista, e eu queria entender como que você pode contribuir para o meu projeto. E aí marca uma primeira reunião, de repente um retorno, uma segunda, tudo isso a custo zero, tá? Esse é o objetivo, tá bom? Então, deixa aqui pra gente, especialmente, como está sendo essa experiência de sair a campo, conversar com essas pessoas, especialmente você que ainda não tem experiência. Tá vendo? Aqui a gente deu os caminhos para que você consiga, mesmo sem experiência, tá? De uma maneira fácil, simples, conseguir criar currículo e trazer essas pessoas para perto de você. Deixa aqui os comentários, as dúvidas que a gente responde todo mundo. A aula de hoje era isso. Valeu, obrigado e até a próxima aula.